Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao aquecimento dessa série que é a Maratona Sua Cerveja em Casa. Sejam muito bem-vindos a essa série Maratona, que é o aquecimento para a Maratona Sua Cerveja em Casa, que esse evento vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, que ele vai acontecer, anota aí, nos dias 29 de abril, pula o 30, aí vai ter no dia 1º de maio e 2 de maio. 29 de abril, 1º de maio e 2 de maio, beleza? E a Maratona Cerveja em Casa vai ser o quê? A Maratona Sua Cerveja em Casa vai ser um evento que eu vou explicar os primeiros passos para você ter o hobby de fazer cerveja na cozinha de casa. Porque você, sendo um cervejeiro caseiro, você vai ter a oportunidade de fazer cervejas únicas e surpreender os familiares e amigos mais exigentes, beleza? Para se inscrever é muito fácil, tá? Nessa maratona Sua Cerveja em Casa, você vai lá na minha bio, clica no link de inscrição e se inscreve, beleza? Bom, o conteúdo de hoje, o tema de hoje, vai ser como eu aproveitar ao máximo o dia da abraçagem. O que é o dia da abraçagem? Quem assistiu a live de ontem, né? Foi o primeiro dia do aquecimento, eu falei dos 5 passos, vai estar gravado inclusive, tá? Quem perdeu pode ir lá e assistir, tá lá, né? Tá aqui no meu Instagram, tá? Vai lá nos vídeos e assiste, certo? E lá tá os 5 passos, onde eu falo 3 desses 5 passos é a abraçagem, tá? Que nada mais é do que o dia que você vai trabalhar mais para fazer a sua cerveja, tá bom? É um dia que você vai separar na sua agenda, tá? Com cuidado, você vai escolher a dedo esse dia, depois eu vou explicar por quê, certo? Para você começar a fazer a sua cerveja. Nesse dia você vai ter os 3 primeiros passos, que é a recirculação, a abraçagem, com a recirculação e a lavagem, né? Depois tem a fermentação e depois tem o resfriamento do mosto, beleza? Isso aí vai durar mais ou menos 6 horas na cozinha da sua casa, tá bom? E aí depois você vai voltar para fermentar e vai esperar, e vai fermentar e vai passar os dias. Mas o dia que você vai trabalhar é o dia da abraçagem, tá? E o tema de hoje é como você aproveitar ao máximo esse dia. Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque o importante aqui, o importante de você ser um cervejeiro caseiro, você ter um hobby cervejeiro, que é o que eu tenho, que eu sempre falo, que é você estar em busca do seu hobby cervejeiro, é você se divertir. Você ter um hobby é para você se divertir, né? Para você pensar em outras coisas e abstrair os seus problemas, né? Inclusive para enfrentar melhor os seus problemas. Então, para você aproveitar bem o seu hobby, você vai precisar, principalmente o hobby cervejeiro, né? Você vai precisar de uma coisinha que é o planejamento, tá? Mas não aquele planejamento chato que você tem que se planejar para, sei lá, às vezes algumas pessoas acham que tem que fazer planilhas para se planejar e não sei o quê. Na verdade, você precisa se planejar, porque se planejando é o caminho mais fácil para você se divertir fazendo cerveja, tá? Porque eu trouxe esse tema hoje, baseado nas minhas experiências. Eu comecei a fazer cerveja em 2014, certo? Na verdade, foi no final de 2014 que eu fiz a minha primeira abraçagem, e a cerveja, para ela ficar pronta, ela demora mais ou menos um mês, porque tem o tempo de fermentação, tem o tempo da refermentação, tem o tempo da carbonatação. Isso tudo você trabalha um dia, mas depois a levedura vai trabalhando lá, e 25, 30 dias depois você vai estar tomando a sua primeira cerveja. Então, na verdade, eu tomei a minha primeira cerveja no início, em janeiro de 2015, tá? E baseado nessa minha experiência que eu trouxe o tema de hoje.
Por quê? Porque eu sofri. Eu sofri. Foi porque fazer cerveja, você precisa estar muito ligado em todas as etapas. Você tem que saber todos os passo a passos. E se você perder um passo, você pode estragar a sua cerveja, certo? E se você esquecer um passo, você pode se estressar para fazer essa sua cerveja. Então você se planejar é a melhor forma de você se divertir no processo. Como é que você se planeja? Pode ser uma coisa simples, mas como é que você se planeja? A primeira coisa que você precisa para você se planejar, você combina com a sua família um dia. Porque, querendo ou não, você vai estar ocupando a sua cozinha, né? Porque fazer cerveja é em casa, é na sua cozinha, no seu fogão 4 bocas. Eu vou sempre repetir isso. Eu posso até parecer ser chato, mas eu vou sempre repetir que é fazer no seu fogão de casa. Você não precisa ter equipamentos extras, certo? Então, nada mais é do que você ficar um tempo na sua cozinha. Em média, 6 horas na sua cozinha. Depois de um tempo, você pode diminuir esse tempo, mas você não consegue baixar muito de acordo com a sua experiência, certo? Mas é em média 6 horas de braçagem ali na sua cozinha. Então, imagine que você resolveu fazer cerveja e não avisou a ninguém da sua família, e aí você vai atrapalhar o almoço, ou você vai atrapalhar o jantar. Então você precisa bloquear esse tempo na sua família e dizer, eu vou fazer cerveja, certo? Como eu costumo marcar? Véspera de feriado ou véspera de fim de semana, certo? Por quê? Um outro dia eu não trabalho. E eu gosto de começar a fazer cerveja 6, 7 horas da noite. Porque já liberou o jantar dos meus filhos aqui, beleza? A cozinha ela vai estar mais ou menos livre. E aí eu tenho mais ou menos 7 da noite a 1 da manhã para fazer a minha cerveja, certo? E aí eu fico tranquilo. Isso parece besteira, mas quando você traz a sua família para o seu hobby, quando você atrapalha menos a sua família com o seu hobby, mais você vai ser respeitado e mais você vai se divertir, beleza? Então a primeira coisa é você marcar o dia e marque num dia que você não vai trabalhar no outro dia, porque imagina, eu acordo aqui às 5 e pouca da manhã para ir trabalhar, imagina eu ter feito cerveja até 1 da manhã no dia anterior, né? Lembrando que cerveja é para eu me divertir e não para me estressar, né? Então, é como se fosse uma festa, como se fosse uma farra. Convida um amigo e vai fazer cerveja com você, beleza? Vai fazer aqueles 5 passos da aula passada, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é marcar o dia, certo? Bloqueou esse dia, marca daqui a 15 dias, porque você vai precisar comprar receita, você vai precisar elaborar, escolher a receita, você vai precisar testar equipamento, tudo. Aliás, para você marcar, você precisa ter o equipamento, você precisa saber fazer cerveja, né? Você precisa ter um passo a passo para você fazer a sua cerveja, tá bom? Então, primeira coisa, marca o dia. Segunda coisa, escolhe a sua receita, certo? Tá vendo aqueles livrinhos ali atrás? Aquele ali é tudo livro que tem receita. Você pode ter a sua receita, você pode fazer a sua receita, certo? Você pode escolher o malte, o lúpulo e a levedura que você quiser, o estilo que você quiser, ou você pode pegar um livro daquele ali e escolher a sua receita e comprar. Como é que eu faço aqui, normalmente? Ou eu tenho um lúpulo sobrando, vamos supor que sobrou da última cerveja. Aí eu falo, vou fazer uma IPA e vou usar esse resto de lúpulo, né? Aí falo aqui com a Vila do Malte, que é onde eu compro insumos para fazer minha cerveja, aqui em Recife, né? Que fica aqui no Parnamirim. Aí eu ligo para lá, aí falo, ó, vou querer tal receita, e aí ele separa, já deixa moído e entrega aqui em casa, certo? Então, eu escolho a minha receita antes, tá? Eu pego o livro ali, eu olho. Isso também é um prazer, certo? Isso também é uma forma de
Porque você abre, você vê as cervejas, você vê a cor da sua cerveja que está ali no livro. Você vê o que é que vai nele, você vê os sabores que ela vai te dar. Então você vai escolhendo, você vai passeando pelos estilos. Nesse livro aí, eu acho que tem mais de 100 receitas nesse livro. Você vai procurando, né? E escolhe a sua receita, tá? Por que eu estou dizendo isso? Isso também faz parte do planejamento. Você não pode chegar, eu vou fazer uma cerveja amanhã. Qual é a cerveja? Eita, não sei. Você pode se atrapalhar, terminar se atrapalhando. E na hora de fazer, você pode pensar, poxa, eu poderia estar fazendo aqui uma Russian Imperial Stout e estou fazendo aqui uma APA que eu não queria, né? Mas você se programa o dia, escolhe a receita, tá? Fala com a casa de insumos que você pede receita ou pede na internet, o que seja, a forma que você vai comprar insumos. Você pode comprar em grande quantidade e estocar em casa, né? Mas aí você vai precisar de espaço para isso. Eu prefiro pedir e receber no dia ou um dia anterior, porque o malte eu já peço moído. E o malte é alimento. E alimento você sabe que alimento fora da embalagem, ele vai estragar, né? Fruta fora da geladeira, por um tempo ela vai estragar. Alimento estraga, malte também estraga. Então eu peço para ele me entregar, se for um dia antes eu deixo na geladeira e no outro dia ele vai estar ainda em perfeitas condições para usar. Beleza? Se ele entregar no mesmo dia, eu chego. Se chegou de manhã, deixa na geladeira aí e vou e uso, tá certo? Então, você bloqueou o dia, você escolheu a sua receita, você comprou a sua receita, os seus insumos já estão em casa, tá? Você precisa testar os seus equipamentos. Esses aqui, por exemplo. Panela de fervura, panela de braçagem, balde fermentador, que são os 3 principais equipamentos, os maiores, né? Fora um freezer que você tem que ter, que pode ser um freezer usado, tudo. Mas você precisa testar. Como é que você testa? Por que testar também? Porque aqui tem uma válvulazinha. Essa panela aqui, ela tem uma válvulazinha. Se ela estiver vazando, eu perco a minha cerveja, eu perco a minha leva. Isso aqui vai ser um estresse enorme se você não prestar atenção se vai estar vazando ou não. Então, joga a água, bota a água até em cima, espera um pouco, vê se não está pingando nada. Se não estiver pingando nada, beleza. Testa a panela, testa outra panela e testa a balde, tá bom? Testa tudo. Outra coisa, testa, balança. Por que testar balança? Porque balança é a pilha. Se a pilha não está funcionando, você precisa atrás de outra pilha. E você precisa de balança para você pesar o lúpulo que você vai usar. Senão você pode perder. Isso aí, beleza? Então, o que for de pilha, testa antes. Termômetro alimentício, que você vai usar para você medir a abraçagem. Testa para ver se está funcionando, beleza? Então, testa os equipamentos, pega a sua lista, é importante você ter uma lista de equipamentos, ou até mental, se você já... Hoje em dia eu não olho mais lista de equipamento, porque eu já fiz muita cerveja, eu já sei o que é que está precisando, certo? Então, eu vejo lá, eu testo minhas panelas, eu testo o balde fermentador, certo? E vou lá, pá, a cervejeira está aqui, escumadeira está aqui, a leiteira que eu uso para fazer a recirculação está aqui, balança, o termômetro alimentício está aqui, o iodo, que é para fazer depois o teste do iodo, para ver se terminou a abraçagem. Se está aqui é muito importante. Se você não tiver um desses, você pode estragar também a sua cerveja. Então, na sua lista de equipamentos, antes de você começar, você tem que olhar para a sua lista de equipamentos e ver se está tudo ali. Beleza? Por que eu estou dizendo tudo isso? Mais uma vez, na hora de fazer, você vai apenas se divertir. E como fazer cerveja requer um cuidado muito grande, você precisa estar atento às minúcias do processo e tem que estar atento às minúcias dos equipamentos, certo? Então, faça esse checklist de equipamento antes de começar. Tá bom?
É muito ruim você começar sem equipamento. Eu já tive que sair para comprar, como é que se diz? Eu comecei a fazer cerveja, faltou iodo. Aliás, o iodo ele tinha acabado a validade. Eu tive que sair para comprar no meio da braçagem. Aliás, estava um amigo fazendo comigo e aí tive que descer para comprar iodo para voltar, porque senão eu não consigo terminar a abraçagem sem o iodo, né? Entendeu? O contexto disso tudo é para você se divertir mais. Então, marcou o dia, é importante. Escolheu a receita, comprou a receita, testou o equipamento, você está pronto para fazer. Último passo, para você começar 100%, principalmente você que está começando. Último passo, rever os passos, os 5 passos que você precisa para fazer cerveja na cozinha da sua casa. Vai lá, primeiro o que é que você vai fazer? Esquentar a água do mosto. Esquenta, pega a sua receita, quantos litros de água eu preciso para minha abraçagem? Vamos supor que eu precise ali de 13 litros, né, esquentados a 65 graus. Normalmente eu passo isso aí porque depois eu jogo o malte e ele vai abaixar essa temperatura para ali para perto de 65 graus, tá? Então, o primeiro passo, eu jogo a água para esquentar a água. Depois eu vou jogar o malte. Depois eu vou fazer a abraçagem. Depois eu vou finalizar a abraçagem e vou revendo ali o que é que eu tenho que fazer, certo? Eu passo um pente, eu dou uma lida no que tem que ser feito e eu vou fazendo de acordo com cada passo que está escrito ali. Isso para as primeiras braçagens, tá bom? Isso para você que está começando agora. Depois você vai ter de cabeça. Mas para você não estressar e não perder cerveja, você pode ter anotado todos os passos. Uma lista não só de equipamentos, mas uma lista de afazeres para passos, na verdade, escritos, para você fazer a sua cerveja. Aí vai ficar muito mais simplificado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sofri. Mais uma vez eu estou falando, eu sofri. Na época que eu comecei lá em 2014, 2015, não tinha muita coisa na internet não, né? Eu ainda comecei, eu comprei um kit lá que vinha com a receita, que depois eu vi que era era um método chamado, era com DME. O que é DME? É com extrato de malte. É como se eu tivesse passado a etapa da abraçagem, né? O DME ele é vendido como se fosse um mosto que ele foi processado, né, transformado em pó e vendido. Então, ele é como se ele adiantasse uma etapa. Mas isso aí, eu fico muito preso às minhas receitas, porque é um sabor de malte que eu tenho ali com DME. DME é usado para outras coisas também, né? Mas eu não sabia de nada e a minha primeira receita era com DME, com extrato de malte. Eu achava que fazer cerveja era aquilo, e realmente aquilo trouxe uma cerveja para mim. Foi uma APA com lúpulo Columbus, uma cerveja que ficou até boa, serviu de experiência. Mas aí quando eu fui atrás dos cervejeiros caseiros aqui para comprar mais DME, para fazer mais cerveja, aí eles disseram, não, peraí, você tem que fazer no método All Grain. E me explicou. Foi assim, meia hora de conversa. E aí eu voltei para casa e comecei a bater cabeça. Precisei comprar mais uma panela, né, para fazer. Tem gente que faz com grain bag, mas eu faço com 2 panelas, né? E fui fazendo, e fui me adaptando, e fui aprendendo cada processo e cada minúcia, como é que a levedura trabalha, os cuidados que a gente tem que ter, como é que o mosto, temperaturas, tal. Cada detalhezinho eu fui fazendo, me acostumando, e vendo que em cada passo que a gente faz, você tem que ter cuidado com alguma coisa. Você tem que estar atento aonde começa um passo e onde termina outro passo, senão você pode acabar com essa cerveja. Isso no início me estressou muito, porque eu não sabia de nada. Então eu comecei a anotar. Eu tenho anotado as minhas primeiras cervejas. Eu primeiro fazia, depois eu anotava tudo. Fiz isso. Aí na próxima eu li a última que eu fiz. Aí eu relembrava o que tinha que fazer. Aí fazia e anotava de novo o que tinha acontecido de errado, de diferente.
Aí na outra eu lia de novo e fazia e anotava tudo que eu fazia. Anotava qual era a receita e o passo a passo, como se fosse como você vê uma receita que tem ingrediente e depois modo de preparo. Eu fazia isso. Depois de fazer, eu botava ingrediente, modo de preparo, né? E com isso, depois de tanto fazer isso, eu criei um passo a passo mesmo, escrito, que você passa por todas as etapas, né? E isso facilitou muito a minha vida, no intuito de se divertir ao máximo, se divertir o máximo possível, beleza? Então, nós recapitulando um pouco aqui, a gente marcou o dia, a gente escolheu a receita, a gente comprou a receita, né? A gente testou o equipamento, tá? Contando que a gente já tem equipamento, beleza? Você tem que comprar equipamento antes, que vai ser uma etapa anterior a toda essa, né? A primeira coisa é você comprar os equipamentos, né? Mas você tem os equipamentos, você marca o dia, escolhe a receita, compra a receita, testa todos os equipamentos, pega a sua lista de afazeres, tá? Vê se está tudo bonitinho e vai fazer a sua cerveja, tá? Se planejar isso, depois você se acostuma com esse planejamento. No início, faça isso, porque fazer cerveja, como eu disse, precisa de muita atenção. E quanto mais preparado você tiver, mais divertido vai ficar, porque fazer cerveja, no final das contas, é você cozinhar. Na cozinha da sua casa, você botar uma música, um som, ficar tomando outras cervejas com algum amigo seu que está lhe ajudando ali, e aí você transforma aquilo num evento. É claro que depois de um tempo você vai estar cansado, querendo ou não, são 6 horas dentro da sua cozinha fazendo, né? Mas o processo é divertido, você vai sentindo gosto, você vai vendo a cor da sua cerveja, né? Você vai vendo os ingredientes ali trabalhando para você e você já vai percebendo, né, como vai ficar depois aquele produto que você está fazendo, beleza? Uma última coisa, não menos importante do que todos esses passos que eu falei, prepare a sua cozinha. Depois que você está tudo pronto, prepare ela, deixe ela limpa. Eu não estou falando de fazer faxina, não. Eu estou falando deixar limpa, varra ela, porque você vai estar cozinhando ali. Não deixe prato na pia, beleza? Deixe todo limpo ali, porque você vai usar aquilo ali. Você vai usar o seu balcão, você vai usar a sua cozinha toda. Então, uma cozinha limpa, beleza? E panos de chão no chão. Essa é a dica do cervejeiro hoje, viu? Anota essa aí. Pegue e separe 3, 4 panos de chão, porque o seu chão pode respingar aquele mosto doce e pegajoso. Separe, bote no chão, principalmente quando houver transferência de líquido. Quando você fizer a sua transferência, acabou a abraçagem, vai fazer a recirculação, por exemplo, vai tirar o líquido, tá? Pode pingar no chão. E ali, pingou no chão, fica pegajoso ali embaixo. Se você tiver um pano de chão, vai pingar no pano de chão, que aí já está limpo. Por quê? Porque no final das contas você vai ter que lavar o seu equipamento. Se você ainda ter que limpar a cozinha, já vai dar mais trabalho para você. Quando você deixa a cozinha forrada com pano de chão, nos pontos que vai ter transferência de mosto, na recirculação, na lavagem, lá no final, quando você resfriou, vai transferir para o balde fermentador, da panela de fervura para o balde fermentador, pode respingar, sempre respinga, comigo sempre respinga, porque você precisa botar, você precisa aerar o mosto nessa etapa, tal. Então você precisa colocar uma determinada altura para o líquido bater no fundo e ele ser aerado, ele realmente espumar, certo? Isso é para deixar o mosto mais saudável para a levedura trabalhar, né? Só para você entender isso, para você ficar atento. Cada passo é um passo, até a altura de você transferir o líquido do mosto para o balde fermentador vai valer a pena no final da sua cerveja. É por isso que você precisa ter anotado todos os passos. Por isso, entendeu? Para você ter um resultado final excelente.
E eu vou te dizer, fazendo isso tudo, o resultado 100% de excelência. Porque imagina, cerveja artesanal, produto artesanal, o que é que traz na sua cabeça de um produto artesanal? Pão artesanal é melhor do que um pão comprado no supermercado, pão de caixa? É muito melhor. Você pode até comprar cerveja artesanal no supermercado, mas a cerveja artesanal feita em casa é realmente um produto artesanal e é um produto que vai estar muito mais apurado, de um sabor muito mais apurado. Ali não vai aditivo de nada, ali não vai nenhum produto para segurar a validade, né? Ali não vai nada, ali vai a essência, o melhor de todos os ingredientes da cerveja, né? Então, você é garantido mesmo, de se você fizer todos os passos, se você for atento a tudo, você vai ter resultados excelentes. O seu trabalho vai ser, sabe o quê? Escolher uma receita boa. Você olhar para ela e dizer, pô, essa aqui eu nunca tomei, eu vou provar. Tomara que ela seja que ela tenha um sabor bom, que ela seja uma cerveja boa. E no final, ela realmente vai ser boa ou não, né? De repente você não gosta daquele estilo. Mas assim, você vai errar no sabor se você não gostar do estilo. Mas você não vai errar o estilo. Não vai errar, certo? Isso é importante para um cervejeiro caseiro. Isso é um tema de live, isso é um tema de aquecimento lá para o Maratona Sua Cerveja em Casa, né? Que eu vou falar dos passos para você ser um cervejeiro caseiro. Mas isso é um tema muito importante para você se divertir ao máximo possível. Beleza? Então, planejamento é o segredo para você fazer cerveja na cozinha de casa. Não, veja, eu estou passando aqui minha experiência. Não tem porquê você não começar a fazer cerveja. Não tem porquê. Eu estou mastigando tudo que eu passei aqui para passar para você. Certo? Minha experiência aqui, a gente vai ter 10 dias de live, né? Nós estamos no segundo ainda e vai ficar tudo gravado, onde você vai poder rever, certo? E onde eu vou falar atalhos para você ter uma experiência melhor possível e um resultado melhor possível. Porque ter um hobby cervejeiro, você ter um hobby já é uma coisa boa. Por quê? Hobby é o quê? Diversão. Hobby é para você esfriar sua cabeça com seus problemas, você esquecer os seus problemas, não esquecer de não resolver, mas você esfriar sua cabeça para você estar mais centrado para resolver os seus problemas. E você tem um hobby, que você tem um produto no final, com uma cerveja, que você ainda vai dizer que você que fez, né? Então, o prazer é grande. O prazer é grande. E ainda mais você vai degustar aquela cerveja, que é maravilhosa. Eu vou te dizer uma coisa. A última cerveja que eu fiz foi uma Irish Red Ale, certo? Da família das Ale, tá? Que eu fiz, que eu troquei de equipamento, que eu fui de 10 litros para 20 litros, tá? Primeira vez usando equipamento, panelas maiores, eu confesso que eu tive medo de lavar com mais água, com a água que a receita pediu. Eu lavei com menos água, achando que ia transbordar o balde fermentador, mas porque assim, primeira vez que eu estava usando esse equipamento maior, e aí realmente, não foi exatamente a receita que eu fiz. Por que eu estou trazendo isso? Porque resultou de uma cerveja mais alcoólica, uma Irish Red Ale com 6,5% de teor alcoólico, mas ela ficou saborosíssima assim mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que se você fizer todos os passos, tá? Se você tiver cuidado com limpeza, se você tiver cuidado com o término da abraçagem, se você tiver cuidado com as temperaturas da abraçagem, com as temperaturas para o trabalho da levedura, com as temperaturas na fermentação, uma quantidade a menos ou a mais de água não vai fazer a sua cerveja ficar ruim. Ao contrário, a cerveja ainda ficou excelente, ficou de grande qualidade. Mesmo mudei de equipamento, beleza, normal, cada abraçagem é um aprendizado, né?
Até hoje, cada abraçagem eu vejo uma coisa diferente, um passo que eu posso fazer diferente, certo? Que aí muda um pouco a forma de fazer, com certeza muda. Mas, estando atento a tudo, no final das contas, o resultado vai ser excelente. Vai ser excelente. Não tem como você errar, tá bom? Então, você que vai virar cervejeiro caseiro, tenha isso em mente. Se planeje, porque a diversão é grande e você não vai querer perder um minuto disso aí. Você não vai querer perder um minuto da sua diversão. Você não vai querer se estressar, porque no final das contas você se estressa também, mas estresse faz parte do processo de tudo. É lógico que faz parte do processo de tudo. Mas você não precisa se estressar ao ponto de você se desanimar, né? Você não precisa, você precisa se planejar para você ter aquele estresse bom. Desafios. Quanto mais você se estressar, quanto mais você se planejar, você vai chegar no final do seu desafio mais inteiro e mais orgulhoso de você fazer todos aqueles passos, que são muitos para fazer cerveja, e no final das contas, ter uma cerveja de excelente qualidade, um produto artesanal, feito por você, com equipamentos triviais, na cozinha da sua casa, né? Coisas muito melhores do que você encontra nas prateleiras do supermercado. As coisas triviais. Supermercado normal. Claro, na internet você encontra cervejas excelentes, com certeza. Existem cervejas excelentes. Muito boas. Mas você vai fazer na sua casa cervejas também muito boas se você seguir todos os passos. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fala no direct. Fala comigo. Quem já se inscreveu para a Maratona Cerveja em Casa, tem um grupo do WhatsApp, certo? Tem meu contato lá, você pode falar com lá. Tem gente que já falou comigo lá, querendo falar da live de hoje, né? Perguntar sobre a live de hoje e tal, aí eu expliquei. Então, qualquer dúvida, fala. Eu posso responder na live, posso responder direto. Beleza? Então, é isso. Amanhã tem live de novo, certo? Vamos falar mais sobre o processo cervejeiro. Vamos mostrar mais atalhos, feito o atalho de hoje. Vamos mostrar mais oportunidades. Vamos quebrar mais objeções que tem na sua cabeça de fazer cerveja em casa, tá? Você não tem desculpa para não fazer cerveja em casa, tá bom? Porque todo mundo, quem quer faz, né? Se empenha e faz. Eu faço. Muita gente faz, certo? E tem resultado, tá bom? Eu espero vocês. Muito obrigado por ter ficado aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado nesse vídeo de hoje. E até amanhã para mais um aquecimento para o Maratona Sua Cerveja em Casa. Beleza, galera? Até amanhã. Um abraço.